Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira, estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Começando aqui pelas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. E nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas e condições para chuvas fracas sobre o leste do estado do Paraná, o sudeste de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte de São Paulo. Chuvas fracas na área central do Mato Grosso do Sul. Chuvas moderadas a fortes no norte do Mato Grosso do Sul, com alguns temporais isolados. Pontos de chuva fraca moderada no norte do Rio de Janeiro. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o litoral sul do Espírito Santo. Chuvas fracas no sudoeste do Espírito Santo e no oeste do Espírito Santo. Pontos de chuvas fracas a moderadas no centro-sul de Minas Gerais, aí em áreas do Triângulo Mineiro também. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul de Goiás. Chuvas moderadas a fortes no oeste de Goiás e no nordeste de Goiás. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudeste do Mato Grosso. Chuvas moderadas a fortes sobre áreas do norte, oeste e noroeste do Mato Grosso. Alguns temporais acontecendo. Também condições para chuvas moderadas, fortes e temporais no centro-sul do Tocantins e centro-norte do estado. Chuvas moderadas a fortes em áreas do litoral leste do estado do Sergipe, oeste do estado da Paraíba, litoral noroeste do Ceará. Chuvas moderadas a fortes sobre o norte do Piauí, o centro-leste do Maranhão, norte do Maranhão. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste, sul e sudoeste do Pará, noroeste do Pará. Chuvas fracas sobre o sul do Amapá e leste do Amapá. Pontos de chuvas moderadas a fortes no sudeste do estado do Amazonas, e chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do estado do Amazonas, oeste de Roraima, chuvas fracas a moderadas no norte e nordeste de Roraima. Avançando aqui às 3 horas, algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte de Roraima, e chuvas fracas sobre o centro-sul do estado. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudeste do Amazonas, e o centro-leste do Amazonas. Chuvas fracas no norte de Rondônia, pontos de chuvas moderadas a fortes no oeste de Rondônia e no centro-leste de Rondônia, com alguns temporais. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste do Pará, no centro-oeste, sul e sudoeste do Pará, e alguns pontos do leste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o oeste do Amapá, sul do Amapá e leste do Amapá, no litoral norte do Pará. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte do Tocantins, no centro-sul do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste do Maranhão, norte e nordeste do Maranhão, sul do Ceará, leste e norte do Ceará. Pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral sul do Sergipe e litoral norte da Bahia. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, sul e sudeste do Mato Grosso. E pontos de chuva fraca moderada sobre o sul e sudeste do Mato Grosso. Alguns temporais no norte de Goiás e no litoral norte da Bahia. Pontos de chuvas fracas a moderadas no centro-sul de Goiás, norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Alguns temporais no noroeste do Mato Grosso do Sul de forma isolada. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o Triângulo Mineiro, centro de Minas Gerais, leste de Minas, sul de Minas. Chuvas fracas também no centro-sul do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Alguns pontos aí de chuva fraca sobre o litoral leste do Paraná, o centro-leste catarinense. Avançando às 6 horas. Pontos aqui de chuva fraca na área central catarinense, leste do Paraná. Condições de chuvas fracas sobre o norte do estado de São Paulo. Chuvas fracas no centro-sul de Minas, leste de Minas. Também no Triângulo Mineiro. Chuvas fracas a moderadas no norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas a moderadas no centro-sul do Rio de Janeiro. Alguns temporais sobre o litoral sul do Espírito Santo. E chuvas fracas no oeste do Espírito Santo. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul de Goiás. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no oeste e noroeste do estado. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral leste da Bahia e litoral norte da Bahia. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Áreas aí também do centro-oeste do Tocantins, norte do Tocantins.
Pontos aqui de chuvas moderadas, fortes e temporais na área central do Ceará, norte do Ceará, no centro-oeste e norte do Maranhão. Condições para chuvas moderadas, fortes e temporais em várias áreas do centro-sul do Pará, sudoeste do Pará, oeste do Pará, leste do Pará. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul do Amapá, centro-sul de Roraima. Alguns temporais no norte de Roraima. Condições para chuvas moderadas a fortes no centro-leste do Amazonas. E chuvas fracas no sul do Amazonas, sudeste do Amazonas e norte do Acre. Avançando aqui às 9 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o sul de Roraima, oeste e norte de Roraima, centro-leste do Amazonas, sudeste do Amazonas, sul ali do Amazonas. Chuvas fracas no norte do Acre, norte de Rondônia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul de Rondônia, leste de Rondônia. Sul e sudoeste do Pará, noroeste do Pará, leste do Pará, sudeste do Pará, litoral norte do Pará. Também áreas do oeste do Tocantins, na divisa com Mato Grosso. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o oeste do Maranhão, alguns pontos com chuva forte e temporais. Chuva fraca no oeste do Piauí, na divisa com o Maranhão, e no oeste do Ceará, na divisa com o Piauí. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral do Ceará. Pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral sul da Bahia. Áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-sul do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso. Chuvas fracas no noroeste do Mato Grosso. Pontos de chuvas moderadas a fortes no centro-oeste de Goiás. Chuvas fracas no sul de Goiás. Alguns temporais no norte do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas no norte de São Paulo, no centro-sul de Minas. No centro-sul do Rio de Janeiro. Avançando para o meio-dia. Condições para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais na área central do Rio de Janeiro. Chuvas fracas sobre o sul do estado. Chuvas moderadas a fortes sobre o litoral norte de São Paulo. Chuvas moderadas a fortes sobre o sul do Espírito Santo. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas no centro-sul de Minas, alguns temporais também. Chuvas moderadas a fortes sobre o Triângulo Mineiro. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte e nordeste do Mato Grosso. Chuvas moderadas a fortes no sul de Goiás, com alguns temporais, e no sudoeste do estado. Também no oeste do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral leste da Bahia. Também no sudoeste do Espírito Santo. Alguns pontos de chuva fraca aqui no leste do Maranhão, norte do Piauí. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste do Ceará e o litoral norte do Ceará. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o leste, sudeste e nordeste do Pará. Chuvas fracas a moderadas até de forte intensidade em áreas do centro-oeste do estado do Pará, sudoeste do Pará e noroeste do Pará. Muita chuva e temporais em vários pontos do estado de Rondônia. Também condições para chuvas fortes e temporais sobre o centro-leste do Amazonas, sul e sudeste do Amazonas, o nordeste do Amazonas. Algumas áreas de chuvas fortes e temporais na área central de Roraima. Chuvas fracas a moderadas no norte do estado. Chuvas fracas no sul do Acre. Avançando aqui às 15 horas, há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-leste do Acre, sul do Acre. Também no norte do Acre. Temporais de chuva forte no sul, sudeste e sudoeste do Amazonas, leste e nordeste do Amazonas. Alguns temporais severos sobre o sul do Amazonas e sudeste do Amazonas. Chuvas moderadas a fortes e temporais na área central e oeste do estado de Roraima, sudeste de Roraima. Chuvas fracas a moderadas no norte de Roraima. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Pará, centro-leste do Amapá, norte do Amapá, noroeste do Pará, oeste do Pará, sul do Pará. Alguns pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Maranhão, o centro-norte do Piauí, o noroeste do Ceará e o oeste do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste e norte do Rio Grande do Norte. Condições para temporais e chuva forte em várias áreas do estado do Mato Grosso, com chance para tempo severo e no sudeste do estado. Também alguns temporais atingindo o sul do Tocantins. Chuvas fracas no nordeste da Bahia, chuvas moderadas a forte no sudeste da Bahia. Chuvas moderadas a forte e temporais no norte do Mato Grosso do Sul. Tem risco para tempo severo, hein? Chance para granizos, ventos fortes e muitos raios. Pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o Triângulo Mineiro, centro-leste, sul e sudeste de Minas, centro-norte de São Paulo, oeste de São Paulo. Chuvas moderadas a forte no sul do Rio de Janeiro. E também chuvas fortes no centro-norte do estado do Rio de Janeiro com temporais. Chuva fraca no norte do Paraná. Avançando às 18 horas.
Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do estado de São Paulo. Chuva forte no sul do Rio de Janeiro. Condições para temporais de chuva forte no norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste e sul de Minas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste de Minas, algumas áreas do Triângulo Mineiro. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Mato Grosso do Sul, com chance de tempo severo na divisa com o Mato Grosso. Temporais e chuva forte no centro-sul de Goiás, leste, centro-oeste e noroeste de Goiás. Alguns temporais no sudeste da Bahia. Temporais em áreas do Mato Grosso também no sul, leste, oeste e noroeste do estado. Chuvas fracas no sul e oeste do Tocantins. Alguns pontos de chuva forte e temporais sobre o centro-sul do Rio Grande do Norte e nordeste da Paraíba. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o noroeste do Ceará. Também áreas do centro-norte do Maranhão. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o centro-sul do Pará, norte e nordeste do Pará, sul do Amapá, leste do Amapá, oeste do Amapá. Alguns pontos de chuvas fortes e temporais sobre o leste de Rondônia. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte de Rondônia. Condições para chuvas moderadas a fortes no norte e leste do Acre. Alguns temporais de chuva forte no sul e sudeste do Amazonas. Partes do sudoeste do Amazonas também. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul de Roraima e no nordeste de Roraima. Temporal no noroeste de Roraima, na divisa com a Venezuela. Avançando às 21 horas. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do estado do Amazonas. Alguns temporais no centro do Amazonas. Chuvas fracas aí no sudoeste do Amazonas. Pontos de chuva fraca no oeste e norte de Rondônia. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o sudoeste do Pará, centro-norte do Pará, oeste e sul do Amapá, e algumas áreas de chuva fraca no oeste do Pará, claro em azul claro. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-norte do Maranhão, norte do Piauí, leste do Piauí, alguns pontos, sul do Maranhão, alguns pontos. Temporais de chuva forte sobre o litoral do Ceará, região de Fortaleza também. E chance de chuva forte e temporal sobre o litoral norte do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul do Mato Grosso, centro-norte do Mato Grosso. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudeste do Mato Grosso. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do estado de Goiás, sudeste de Goiás, sudoeste de Goiás. Pontos de chuvas fracas a moderadas na área central aí do estado de Minas, leste de Minas. Também no Triângulo Mineiro. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-sul de São Paulo, norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, sudeste de São Paulo, leste de São Paulo, sudeste do estado catarinense e nordeste do Rio Grande do Sul. Avançando às 23 horas. Condições para chuvas fracas no nordeste do Rio Grande do Sul, no leste e sudeste catarinense, leste do Paraná, sudeste de São Paulo, norte do Rio de Janeiro. Pontos de chuva fraca moderada no centro de Minas, Triângulo Mineiro, oeste de Minas. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o sudeste de Goiás, sul de Goiás e oeste de Goiás. Alguns temporais no norte da Bahia e no leste da Bahia. Pontos de chuva fraca moderada sobre o sul e sudeste do Mato Grosso e leste do Mato Grosso. Chuvas moderadas a fortes e temporais no centro, norte e noroeste do Mato Grosso. Os temporais no sul do Tocantins. Condições para temporais de chuva forte no centro do Piauí, no oeste do Ceará, centro-sul do Maranhão, algumas áreas do norte do Maranhão também, norte do Piauí. Temporais no norte do Ceará, na faixa litorânea e no litoral noroeste do Rio Grande, litoral nordeste do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais no sudoeste do Pará, centro-norte do Pará, oeste e sul do Amapá, chuva fraca no noroeste do Pará, alguns pontos. Algumas áreas de chuva fraca moderada no nordeste de Rondônia, nordeste do Amazonas. Alguns pontos isolados e temporais na área central do Amazonas e leste do Amazonas. Nessas áreas em azul escuro. Pontos de chuva fraca aí no nordeste de Roraima, na divisa com a Venezuela. Chuvas fracas no sul do Acre, no sudoeste do Acre e no sudoeste do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer aí desta segunda-feira sobre todo o Brasil.
No amanhecer dessa segunda-feira, aqui sobre áreas da região sul do Brasil, teremos mínimas entre 12 graus a 17 graus, e nos pontos mais escuros entre 18 a 19 ou até 20 graus de mínima aí sobre o sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos mínimas que oscilam entre 16 graus a 19 graus, e nos pontos mais escuros entre 21 a 23 graus de mínima aí sobre o leste e norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e o Triângulo Mineiro. Na região centro-oeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 17 graus a 19 graus, nos pontos mais escuros entre 20 a 21, 22, 23 ou até 24 graus em algumas áreas do sul do Mato Grosso. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos mínimas entre 17 graus também a 20 graus. Nos pontos mais escuros entre 21 a 23 ou até 24 graus aí sobre o norte do Ceará, norte do Rio Grande do Norte, norte do Maranhão e sul de Alagoas. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus. Os pontos mais escuros entre 23 a 24, 25 até 26 graus de mínima aí sobre o nordeste do estado de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta segunda-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 graus, algumas áreas do noroeste do Amazonas e nordeste de Roraima. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 35 ou até 36 graus no sul de Pernambuco, oeste de Alagoas e área central da Bahia. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 29 graus. Máximas de 31, 32, 33 graus no oeste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, máximas entre 21 graus a 27 graus, nos pontos mais escuros entre 28 a 30, 31, 33 ou até 34 graus em algumas áreas do norte de Minas. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 24 graus a 29 graus. Alguns pontos chegam a 30, nas áreas mais escuras a 30, 31, 32 graus no oeste do Paraná, norte e noroeste do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.